estabelece, evidencia o plano que ele tinha para aquele povo. Estava estudando um livro chamado Charles Skindon, e ele dizia o seguinte, que é interessante como Deus usa pessoas constantemente, por meio das histórias bíblicas, para nos ensinar, para nos encorajar e para nos advertir. E é exatamente isso. Através das histórias bíblicas, o que nós conhecemos? As imperfeições de Abraão, mas também as grandes lições, as grandes referências que eles se tornaram para nós hoje. Os patriarcas, que foi dito pela irmã Dani, são pessoas que se tornaram uma referência de fé, de perseverança, através da história. Então Charles ele vai comentar que Deus usa essas pessoas para nos ensinar, para nos encorajar. Por isso que hoje a gente tem, a referência de Abraão, é citado há muitos anos depois. Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte, bem rapidinho aqui para entender esse contexto que eu estou falando. Romanos 15, 4, talvez não dê nem tempo de você ler aí, diz o seguinte, 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Fantástico isso. Tudo que foi escrito, ele está servindo para que possa nos ensinar hoje, possa nos dar esperança do plano perfeito de Deus, de redenção, de salvação. Voltando para Gênesis, e agora sim a gente vai fazer alguns detalhes sobre José. E aí uma pergunta para vocês contribuírem, quem foi José? O que vocês lembram sobre José? Eu queria que quem falasse isso aí fosse algum jovem. Não um irmão que tem mais de 40 anos na igreja, um jovem. O que você lembra sobre José? Você não. Um jovenzinho aí, o que você lembra sobre José? Levanta e fala bem rapidinho aí. Coisa simples sobre José. Isso, o que mais? Também. Vocês estão demais. Um pouco mais jovem do que o jovem, vai, para ajudar. O que você lembra sobre José? Alguma coisinha simples. Pastor de ovelha. Sensacional. Mais um. Foi vendido como escravo. Sonhador. Perfeito. Você pega esses 3 pontos, começa a ter uma história fantástica. O porquê ele era sonhador, o que acontece quando ele conta o sonho. Pastor de ovelha. O que acontece quando ele é pastor, quando ele auxilia seus irmãos ali. E uma outra coisa a mais que vocês falaram. Mas outra pergunta, para vocês ajudarem aqui o professor. Quando lemos a história de José, corre o risco da gente fazer como fazemos quando assistimos um filme, uma série. Já observa, quando você assiste um filme legal, ou uma série, você assiste novamente, o que acontece? Você começa a entender o que está acontecendo. Você começa a ligar os pontos. É por isso. Olha, eu não percebi aquilo. Não sabia que aquele era o vilão. Não é assim? Você começa a entender. Agora, quando você assiste de primeira, você fica naquela curiosidade. Ainda mais quando é série. Aí você fica até 1h da manhã, até 2, até 3, porque você está na curiosidade. O livro de José estudado hoje por nós não vai dar essa impressão de novidade, porque nós já conhecemos um pouco da história de José. E eu tenho uma notícia para falar para vocês. Eu tenho como é que diz aí quando você conta o final do filme? Spoiler? Eu tenho um spoiler para contar. José morre. Ixi, não vou mais assistir essa série. Nem adianta mais ouvir a história de José. Ele morreu. Mas a história de José, como os outros patriarcas, vai existir na história deles, na vivência, algumas pérolas importantes que a gente vai aprender, que a gente vai ter condições de aplicar na nossa vida. Tá? A história de José, então, é marcada por algumas sensações, alguns sentimentos. Vocês me ajudam a perceber quais são eles? A narrativa de José que vocês já ouviram na história lá da Record, uma produção boa. Alguns assistiram, alguns mais assistem a série pela Record do que lê a Bíblia. Outros lê a Bíblia todinha e não entende, aí tem que assistir a série lá que a Record produziu. Mas existe ali naquela história alguns sentimentos, ou positivos ou negativos, que nos envolvem, que faz a gente chorar. Quem é chorão aqui quando assiste alguma coisa? Levanta a mão. Quem é chorão?
Eu também. Quando eu assisto com a família, eu fico com o olho assim, para não dar brecha. Quando ela desvia o olho, eu fecho. Aí desce o negócio aqui. Você não pode fechar. O filho vai vir com o olho até arde, né? Porque a gente quer dar uma de durão, mas tem hora que a gente se emociona. Exato. Essa é a ideia. A história de José, quando a gente deixa ela de uma forma detalhada, ela vai causar essas emoções na gente. Você lê pausadamente, com calma, no temor, fala a Deus, você vai ver que ele vai falar. E vai mexer com as nossas emoções. Mas quais são esses sentimentos? Quando a gente vê aquela série, ou essa história que é contada do capítulo 37 até os 50, quais são esses sentimentos? Alguém pode compartilhar comigo? Não é para contar a história não, só os sentimentos da história de José que tem ali. É uma história que fala sobre amor, ciúmes, inveja. Ainda bem que eu não vou dar chocolate, porque tá fácil, né? E eu não posso comprar chocolate porque eu estou construindo. Então, eu vou evitar. Pastor. Então, vamos lá. Amor, inveja. Me chamaram de pão duro, eu estou brincando, é só uma deixa aqui. Amor, inveja e ciúmes. Tem mais. Liderança, sensacional. Sabedoria. Superação. Vamos orar para encerrar. É isso. Essa é a ideia, pastor. Acabou. Você vê quantas lições já tem na história de José? Bastante. Você olha nessa história, tem esses sentimentos. Vamos detalhar eles, o porquê acontece isso. A primeira ideia, uma das primeiras ideias que a gente tem sobre José, é que ele foi vendido pelos seus irmãos. Nessa, você olhar em Gênesis 37, ele foi vendido pelos seus irmãos. Só coloca o dedo ali, mas existem alguns motivos para ter isso. Por que José é vendido pelos seus irmãos? Tá? Quem era a mãe, então, de José? Quem era a mãe de José? Está vendo? Quando a gente dá aula e fala que é Rebeca, quando a gente dá aula e fala que é Sara, confunde. A gente está ali citando o nome de mulheres estéreis e tem dificuldade para ter filhos. A gente fica, Rebeca, Raquel, é confuso mesmo, né? Mas é Raquel. Raquel, a mãe de José. E Raquel era estéril. Interessante, né? Raquel era estéril. Mas antes dela, Ana também era estéril. Ana não, pastor. Sara. Vi um O aqui, ó. Por isso que eu gosto de professor. A gente já pega no ar, né? Sara era estéril. Rebeca era estéril. Sara também era estéril. E aí o capítulo 17 vai mostrar que José é vendido pelos seus irmãos, mas por que vende? O que acontece? Qual a tratativa de José para que ele seja odiado pelos seus irmãos? Eu fiz uma análise que o nascimento de José, a maneira que José vem para a família, através de Jacó e através de Raquel, talvez explique para nós o porquê desse tratamento um pouco diferenciado. Isso vai lembrar, talvez, aqui, mais de um irmão, tem mais de 2 irmãos. Talvez aqui nessa manhã, há vários Josés aqui. Talvez aqui há vários pais que agem como Jacó e Raquel. Aquele pai super protetor, ou aquele pai que tem o primeiro filho, pai e mãe tem o primeiro filho, e aí dá todo aquele cuidado, compra tudo novinho, e toda aquela esperança, expectativa, quando chega o segundo, vamos pegar usado mesmo, que já pegamos experiência. Ou então, dá um suporte maior para o primeiro, ou inverte. Quando você tem um filho novo, você esquece do mais velho, e dá toda assistência para o mais novo. E o mais novo ainda tem condições de perceber isso. Ele fica chateado, ele sente diferença. José era um irmão que os seus irmãos sentiam diferença na tratativa do seu pai. Jacó, ele demonstrava muito amor por José. Porque José, a Raquel, na realidade, que foi uma história contada pela última professora, ele se esforça para ter Raquel. Jacó, para ter Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos. E aí, Labão não dá a Raquel. Ele concede quem? Lia. Então, Jacó tem que trabalhar mais 7 anos. E assim ele tem. Só que a Raquel não é a primeira esposa dele. Ela já é diferenciada. A Raquel já tem aquele sentimento porque ela já é a segunda esposa. Não é a primeira. Só que Lia era aquele tipo de mulher que multiplicava, era fecunda. E tinha filhos. Foi citado que ela teve 6 filhos e uma filha. E Raquel
Se eu errar o nome aqui, você sabe o nome correto, tá? Raquel, porém, não tinha filhos. E Raquel indaga a José por conta disso. Vá lá para mim, no capítulo 30, versículo 1 e 2. A Raquel ela teve um sentimento de humilhação, podemos assim dizer. O sentimento de sendo alguém menosprezada, porque ela não podia ter filhos. E olha o versículo 30, isso começa a trazer uma chateação, uma agonia. E ela diz o seguinte: vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me um filho, senão morrerei. É forte isso. Ela coloca Jacó contra a parede. E Jacó responde o que talvez todos os homens aqui responderiam: por acaso eu sou Deus? Não é assim? O que eu posso fazer por você? Olha lá o versículo 2. Então Jacó se irou contra Raquel, a quem ele ama, a quem ele se dedicou para tê-la, e diz o seguinte: acaso estou eu no lugar de Deus, que em teu ventre impediu de frutificar? Consegue entender o tipo de resposta que ela dá para ele? Mas era um tipo de resposta que ele não tinha o que fazer. Então, consegue entender o porquê que ela teve ciúme da sua irmã? Consegue entrar na história? Agora lembra daquela série? Entra na história, que emociona, que preocupa, que faz a gente torcer para aquele personagem. Vamos torcer agora, vamos torcer por ela. E se preocupar, puxa, e agora? Ela vai ficar sem filhos? Todo casal que casa, que ama a sua mulher, ele deseja ter filhos com ela. Ele planeja, ele calcula aquele tempo, né? Pelo menos agora na nossa realidade, a gente casa, curte o casamento, mas depois o primeiro sonho do casal é o quê? Ter um filhinho. Ter uma menininha, eu queria ter uma menininha. E aí Deus me deu a Bia, depois veio o Miguel. Mas tem gente que quer ter seu primeiro filho, que é um fruto de amor que o casal tem um pelo outro. E José, Jacó e Raquel, ó, o nome já está confundindo aqui. Jacó e Raquel não puderam ter esse sonho. Até então o Senhor, pela misericórdia dele, concede a Raquel e ela consegue ter filhos. Capítulo 30, versículo 23. Ela concedeu e deu à luz a um filho. E a frase que ela diz quando Deus dá um filho para ela é: Deus tirou o meu vexame. Está vendo? O vexame de anos que ela tinha com relação à sua irmã que tinha vários filhos. Deus havia tirado. E chamou José. E o que significa o nome de José? Está na Bíblia de vocês. Aumentador. Tem outras linguagens aí. O que mais? Que ele acrescenta. Que ele acrescenta o quê? Outro filho. Toda vez que você vê que, pelo menos na minha concepção, que ele dá um nome para uma criança, a mãe ela representa o desejo do seu coração, ela representa as emoções do seu tempo, ela representa a vivência de que está situada no momento, a sua realidade de vida. Então ela tem José, e o nome de José significa que Deus me acrescente. E a gente vê pela história, acrescenta outro filho. E assim Deus acrescenta. Qual foi o próximo filho que ela teve? Benjamim. E a história vai mostrar aqui como que é o nascimento de Benjamim. Então, resumindo, qual que era o ambiente então desse José? Para José ser o que ele foi. Porque às vezes a gente entende que o ambiente, ele pode contribuir para que tipo de pessoa sejamos no futuro. Talvez não. Talvez pela misericórdia de Deus, o ambiente que nós estamos não contribui para sermos o que somos. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando nos alcança, assim nós somos. Por exemplo, eu venho de um lar que era um lar criado com mãe, é tipo José, né? Criado com irmãos de outros pais. Semelhante à história de José, né? Talvez alguns lares aqui seja diferente, né? Então, qual que era o ambiente que José estava inserido? Algumas tragédias marcam a história de José, a família de José. O ambiente familiar de José era um ambiente de tragédias. O ambiente familiar de José era um ambiente de erros, desobediência. Jacó já tinha perdido aqui
a Raquel, ela teve a luz e nasceu Benjamim, e no nascimento de Benjamim, a Raquel morre. Só que aí, vamos lá, quais são essas tragédias? A primeira delas, não dá para me detalhar, tá bom? Mas aí eu acho que eu consegui identificar os capítulos, depois você lê. Uma dessas tragédias foi que Diná, uma das filhas de Jacó, com Lia, ela sofreu abuso. Tá? E aí, quando ela sofre abuso, os seus irmãos vão lá, saqueiam aquela cidade, matam aquele príncipe. E nesse período, a Bíblia conta que Jacó, já entristecido com a morte da sua mulher, Raquel, ele não faz nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de repreensão. Né? Como diz o autor, ele se torna um pai passivo. Os erros acontecendo, o mundo caindo, e Jacó ali está sofrendo a perda da sua esposa. Não é diferente de hoje. Quando perdemos alguém, para algumas pessoas o mundo cai. As outras coisas deixam de ser importantes. Eu, particularmente, tenho uma tia do Praça 8, que ela perdeu o filho dela, e ela tem mais 4. As emoções dela foram jogadas para esse filho, porque ela perdeu ele pelas drogas. Ela não tinha tempo de agradecer a Deus pelos 4 que estavam vivos. Mas ela estava se destruindo, porque ela tinha perdido o filho dela. Entende que isso mexe com as pessoas? É a mesma coisa com Jacó. Jacó, ele perdeu a sua esposa. Então, chega aqui, ele já está totalmente passivo com tudo que está ao seu redor, com tudo que está acontecendo. Esse é um dos eventos. Além dos seus irmãos ter feito o que fez. Raquel adora a luz. Benjamim, Raquel, morre. Essa é uma das fatalidades que acontecia lá naquela história. Outra também, Rubens também faz outro tipo de erro. Ele deita-se com Bila, uma das concubinas de Jacó. Ou seja, seria uma madrasta, na nossa linguagem, né? Esse é um dos problemas. Tá? Jacó, então, se torna o filho favorito. Capítulo 37 agora, que a gente vai se situar mais. E por ser favorito, por José ter sido favorito, Jacó começa a exceder no tratamento. Ele começa a jogar todas as emoções que ele tem em José. E uma dessas, ele começou a dar algumas funções para José, que fazia com que os seus irmãos ficassem cada vez mais odiados por ele. Olha o 37. Aqui já seria um ponto, a partir até os 17 anos de José, o que aconteceu? Daqui para frente, agora 17 anos em diante, a gente já tem outra tratativa aqui sobre José. Capítulo 37, versículo 1 e 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, que foi aí dito pelo Wilson, que ele era pastor de ovelhas. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias de seu pai. O que José estava fazendo aqui, irmãos? Fofocando. Eu estava estudando com uma pessoa, ele falou que José era X9, né? Atualizando aqui o nosso conteúdo. Então, imagine só, os irmãos estão lá trabalhando, dizem eles, Jacó vai lá, José vai lá, observa e traz notícia. Olha, cheguei lá e vi que o Roberto está coçando. Cheguei lá e vi que o pastor Claudemir só está mexendo no celular e não está cultivando a terra. Observei que o Marcos, estou falando só os mais bravos aqui, o Marcos, ao invés de trabalhar, só estava dando ordens de braço cruzado. Essas são as más notícias que estavam dando. E ele trazia e dava essa notícia para o seu pai. José era obediente, porém, corajoso. Muito corajoso. O ambiente, então, de José era um ambiente de hostilidade. Porque os seus irmãos passaram a olhar José como X9, como aquele que entrega. Ou seja, então José não é aquele que tanto colocava a mão na obra, mas vinha especular, trazer informações. Mas quem dava ordem para ele? O seu pai. Ele não ia lá porque ele queria. O pai, além de pedir isso aí, o pai começa
a piorar a situação. A Bíblia vai mostrar que Jacó, de fato, amava mais. Está escrito. Não é uma interpretação. Olha o versículo 3. Ora, José amava mais a Jacó, Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos. É forte isso. Essa expressão. Porque era filho da sua velhice. E ainda fez uma túnica de talar mangas compridas. Ou seja, naquela época, para trabalhar, tinha que ser uma túnica com mangas curtas. Para quê? Para movimentação. Para toda a movimentação de trabalho ficar com os braços livres. E também não ia até os tornozelos. Era um pouquinho curto. Essa era a roupa de quem? De quem? Do trabalhador. E a roupa de José? Era uma roupa de quem? Do boizinho, o irmão falou aqui. Representava alguém que tinha autoridade. Representava aquele que era melhor. Representava talvez aquele que mandava. Não é assim numa empresa? Eu trabalhava numa empresa que era desse jeito. A roupa do chefe era um uniforme, era de que nem a do pastor aqui, lá naquela época. Tá de social, pastor, vou ter que te usar como exemplo. Não está escrito aqui, não. Era igual a do pastor. E a dos funcionários era como? A minha lá era cinza. Todo cinza. Imagine negro todo de cinza, né? E eu ainda trabalhava no pó. Porque lá trabalhava para fazer misericórdia. Mas ajudou, né, Amanda, na época, né? Mas aquela roupa ali eu trabalhava no pó. Então era tudo sujo de pó, que fazia um líquido aí que não é bom beber. E ainda o cheiro daquele líquido. Aquela cevada. Pronto, já dei a letra. Então eu chegava em casa todo duro assim, ó. Todo duro. Mas era a roupa do trabalhador. O chefe que estava de social poderia mexer com pó? Não. A roupa dele representava alguém que exercia um poder maior, uma liderança maior. Era exatamente aqui. José, então, é um dos filhos. Tinha que ser tratado como alguém que ia trabalhar. Mas Jacó dá para ele uma vestimenta diferenciada. E a Bíblia conta o quê? Porque ele era o filho favorito, preferido. Era um filho da relação de amor, daquela esposa que ele amava, que era a Raquel. Era um filho diferente. E aí, voltando aqui, continuando a história. O ódio, então, dos seus irmãos, ele é intenso. Olha o versículo 5. Teve José um sonho, e aí José começa a não vigiar na situação. Só que eu vejo aqui, aí, alguns comentaristas podem ser contrários a isso, mas eu vejo como ele não contando para ser melhor. Eu vejo ele contando por espontaneidade, por naturalidade. Eu interpreto assim, se alguém tiver outra interpretação, pode somar com o que eu estou falando. Sim, eu entendo também. Trazer as informações. Não é isso, agora eu estou num ponto aqui que José, ainda nessa sequência, ele vai e conta o sonho para os seus irmãos. Imagine aquele ambiente de hostilidade, pessoas já mordendo, né? E Jacó vai lá, e aí José vai lá e ainda conta o sonho. Só que é um sonho que, assim, normalmente contar sonho naquela época representava algo muito importante. As interpretações dos sonhos eram algo para o futuro, era algo para a vida, era algo que mudaria a história, assim, de acordo com a interpretação. Então eles tiveram uma leve interpretação rápida sobre os dois sonhos que José conta. E uma delas é o seguinte, um dos irmãos fala assim, né? Cadê? Deixa eu ver. Ele conta dois sonhos. 8, obrigado, irmão. Eu gosto disso, está tudo conectado. Olha o versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? Está tirando? Né, na linguagem de hoje. Você vai ser melhor do que a gente mesmo? Continuando. E sobre nós realmente você vai dominar? E por causa disso, o odiava cada vez mais. Só que tem uma parte aqui que mesmo eles se sentindo enciumados, enraivecidos, essa é essa palavra, o pai não fala nada. O pai não responde, o pai não se manifesta. Então o ódio agora já está estipulado, eu acho que concluiu, e talvez nas relações que a gente tem com o ambiente familiar, somos movidos a sensações assim, a emoções assim, de termos ciúmes ou inveja de algum parente, ou sentir que tem de nós. Não é assim?
O nosso ambiente familiar também pode acontecer esse tipo de coisa. Por isso que hoje a gente precisa vigiar no que conta. E para quem conta, até para os nossos próprios parentes. Porque você não sabe se ele vai torcer, ou se quando você virar as costas, vai te interpretar mal. Você chega todo empolgado, comprei o carro, aí você vira as costas. Quero ver o que ele vai fazer para pagar. Ah lá, deve ter pego um boleto desse tamanho. Ninguém torce por nós. É assim. José estava nesse ambiente. José não tinha essa percepção. Talvez não teríamos. Lembra que eu falei? É fácil entender que tinha-se esse ódio, esses ciúmes, porque sabemos o texto todo. José inserido, contando aquilo no momento, talvez ele não percebeu o ambiente que estava ao seu redor. Porque provavelmente não contaria. Mas tudo tem um propósito aqui. A gente está dizendo que na história de José, toda essa história, toda essa ideia daqui, é para mostrar a soberania divina de Deus. De alguma forma ou de outra, Deus está no controle aqui. E a gente vai começar percebendo aqui isso. E aí começa 37 e 25. 37 e 21. Vai chegar uma hora aqui que eu vou pular, tá, irmãos? Essa aqui é só a parte mais grossa aqui, tá? 37 e 21. Aqui, eles já tinham maquinado, José como rotina, já tinha sido mandado para conversar, para ver os irmãos no trabalho. José já ia se encontrar com seus irmãos. Nesse encontro, os seus irmãos já estavam maquinando mal contra José. O que faríamos? O que vamos fazer com esse rapaz? Já deu o que tinha que dar. Vamos matá-lo, essa era a ideia. Olha a maldade, olha a frieza dos seus irmãos. E aí Rúben se destaca e fala, não vamos matar não. Ele já estava mais distante do local de costume que eles tinham ali em Siquém. Vai para a próxima aqui, eu acho que é Dotã. Um pouco mais para frente ali. E ali eles decidem então, por ideia de Rúben, ao invés de matar, vamos jogar no poço. E joga José na cisterna vazia, sem água. Por mais que eles não quisessem matar, morreria de qualquer forma. Porque não tinha água, não tinha comida. O 25 mostra ainda a tranquilidade deles após jogar José no poço. Fala que eles sentaram para comer pão. Olha só. Em meio a tudo o que eles estavam fazendo, em meio a tanta maldade, eles não tinham arrependimento algum. E nenhum sentimento de empatia, nenhum sentimento de amor, não tinha entre eles. Só de raiva. E eles deram lugar à ira deles, colocando José no poço. E eles sentam para se alimentar, passa ali uns comerciantes, e aí negocia José. Vende José por algumas moedas aqui, cadê? 20 ciclos de prata. Esse é o preço de José para aqueles vendedores. José é vendido pelos seus irmãos. Então José já é alguém que ele poderia ter vários tipos de sentimentos até aqui. Alguém talvez com muito ódio também. Alguém com muito rancor. Alguém fácil de guardar mágoas. Que lembra nós hoje. Alguém fácil de guardar amargura pelo que fazem por nós. Por uma palavra que falaram, por uma dívida que tem com a gente. José poderia ser esse tipo de pessoa. Só procurando um resuminho aqui para a gente estar encerrando essa parte. E aí precisa voltar para o seu pai e contar o que aconteceu com José para encerrar essa história de José. Para José sumir do mapa. E eles pegam aquela túnica perfeitinha, quando tira de José, põe sangue de algum animal, em resumo, e leva para o pai e fala que José foi morto. E o pai acredita. Então Jacó já teve a primeira perda, que é Raquel. Já errar o nome, obrigado. E depois agora ele perde o seu filho, que é José. Que tipo de pessoa poderia ter sido José aqui? Que tipo de esperança José pudesse ter? Jacó pudesse ter aqui? Nenhuma mais. Acabou a esperança. Então daqui para frente, Jacó já sabe que perdeu seu filho. Agora vamos ver o que Deus fez. Capítulo 39. Deus ele tira José de uma situação de calamidade e agora Deus ele exalta José.
Mas por que que José, já passo para o irmão, por que que José, então, de alguém que foi vendido, jogado no poço, depois vendido, depois revendido, é uma observação que eu fiz, José foi vendido pelos primeiros comerciantes, José é revendido. Dá para entender que espécie de pessoa José era, ou poderia achar que ele fosse? Talvez um ninguém mais, talvez sem valor algum. Estão vendendo José como se ele fosse objeto. Estão vendendo José como se ele fosse coisas palpável, não pessoa. E José é revendido. Deixa o professor falar e a gente continua aqui no capítulo 39. Só acrescentando aí algo interessante, Rubens teve a ideia de jogá-lo no poço. Mas depois um dos irmãos, chamado Judá, teve a ideia de vendê-lo. Isso. E aí a gente vai observar lá no Novo Testamento que Jesus também é vendido por um dos seus irmãos que chama Judas. E Judas é uma variação do nome Judá. Perfeito. Aí não dá, né, irmão? Aí com essas contribuições aí, a gente já vê que está tudo completo. É isso mesmo. E tanto Judas, nesse mesmo contexto, ele começa a ter sinais de arrependimento. É que o irmão já gosta, né, de avançar, né? Lembra que eu falei da série? O irmão já sabe o final da série. O irmão já contou. Mas é isso mesmo. E obrigado, irmãos. Mais alguém quer pausar? Márcio, o que a gente aprende também com o José é o princípio da liderança. Desde garoto já estava exercendo a liderança ao ponto de chegar ao topo máximo da coisa. Tem um provérbio que diz que uns nasceram para liderar e outros para serem liderados. Existem pessoas que elas não tomam iniciativa de nada, mas já tem o Márcio que é um orientador. Faz assim, faz assado e assim por diante. Numa criança, você até já capta a mensagem dela. As irmãs que trabalham com criança aqui, elas estavam ali na casa da Cláudia, no período de férias, dando aula para aquela criançada ali. E ali eu já captei logo uma criança. Quando a Elaine, quando a irmã Tati, as outras estavam falando, a menina se despontava, fazendo perguntas em cima do tema que as irmãs estavam discutindo ali. Então, liderar é um dom, não é para todos. Perfeito. O sinal de liderança, dentro da palavra do Evanildo, depois outros irmãos falam, para a gente continuar aqui, um dos sinais da liderança, sabe qual que é? A obediência. Porque o líder que não sabe ser subordinado e obedecer, ele não pode ser um bom líder. E a vida de José era essa. Mesmo ele entregando os seus irmãos, ele obedecia o pai. Se ele obedece ao pai, ele tem condição de obedecer a autoridades maiores. E a gente vai ver ao longo da história dele que esse sinal de obediência traz José a patamares elevados, de pessoas que estão acima dele. Viu a diferença? É só Deus mesmo, né? Que é o sinal de obediência para quem quer liderar, porque ele vai liderar daqui a pouco. E essa evidência aqui, essa vida de José, a gente olhando nas possibilidades de fraqueza, a gente percebe que José não dá espaço para isso. Porque José era alguém tão diferenciado, que o que diferenciava José dos outros era que José permanecia no temor do Senhor. José, em momento algum, ele abria mão do Deus que ele servia. Olha o versículo 2 do capítulo 39. O Senhor era com José, e ele veio a ser homem próspero. Olha que grandiosidade, né? E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Você percebe que José tinha essas evidências de que ele era do Senhor, ao ponto de que aquele que era superior, aquele que tinha a função de passar o serviço, cobrar responsabilidade, cobrar tarefas, via que no desenvolver das tarefas,
José como alguém vendido para servir Potifar ali, a comando de Faraó. José era diferenciado. Então a gente pode entender que até como escravo, ele era diferente. Até como escravo, ele ainda era do Senhor, porque só que era um Senhor diferente, percebiam isso nele. Não é assim? Se as pessoas perceberem que você é do Senhor, é muito mais fácil o nome do Senhor ser engrandecido do que você falar que é do Senhor. Entende? Porque se você falar que é do Senhor, talvez você quer alguns benefícios. Você quer alguns créditos. Você quer algum tratamento diferenciado. Agora, quando percebe que você é do Senhor, talvez te dão benefício. E você às vezes não está percebendo. Não é assim? É a mesma coisa que acontece com os cristãos lá de Antioquia. Foram chamados de cristão. Perceberam que eram de Cristo. Perceberam que tinham comportamentos igual ao do seu mestre. E José aqui é da mesma forma. Ele continua sendo do Senhor na prisão. Ele continua honrando o Senhor na prisão. O que o Senhor faz? Honra ele. E é uma mensagem, uma ação para a gente. Continue honrando o Senhor no seu trabalho. Continue honrando o Senhor no seu casamento. Continue honrando ao Senhor em tudo que você faz. E o Senhor há de ser com você. Como foi com José. José se tornou, então, homem próspero. E o sinal de prosperidade está no versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José e colocou ele agora como mordomo, como responsável por toda a casa. Ele é exaltado. Ele era prisioneiro, ele foi jogado no poço, agora ele se torna mordomo de uma casa real. Dá para entender isso? Por que tudo isso? Porque o Senhor era com José. E esse é o grande diferencial. Talvez de tudo que a gente esquecer aqui, que a gente falar, e você esquecer, só não esqueça disso. Que quando você é do Senhor, o Senhor vai te fazer próspero onde quer que você esteja. O Senhor vai te abençoar. Só que José, ele era do Senhor de uma forma natural. Ele não galgava cargos. Ele só era um escravo. Ele era um escravo diferenciado. O Senhor que era com ele, o Senhor que retribuía. É diferente, né? Tá bom? Seguindo aqui. Um sinal, quando a gente mostra a nossa fidelidade ao Senhor, às vezes a gente está cercado por ambientes que vai nos provar a nossa fé. E vai mostrar se a gente vai manter essa fidelidade. Se a gente vai permanecer, se a gente vai perseverar. José estava num ambiente, agora ele já ganhou a confiança de Potifar. Mas acontece o seguinte, José tinha uma coisa muito diferenciada. José, aqui mostra que José era formoso de porte e de aparência. Capítulo 39, versículo 6. É o finalzinho aqui do versículo que a gente leu. Não era qualquer um. Então José, então, além de ser vendido, talvez por ser o irmão mais bonito, né? Irmãos, eu já sofri isso na minha família. Nem deixa eu terminar. Vocês viram por quê? Em qual sentido? Vocês viram? Eu já passei por isso, irmãos. Depois eu conto essa parte, não vai tomar tempo, pastor. Mas a minha família, a minha mãe sempre falava assim pra gente. Pra mim e pro André, né, que é os mais velhos. É um mais bonito que o outro. Eu falava assim, mãe, eu sou um. O André falava, eu sou o outro. Entenderam? Um mais bonito que o outro. Eu sou um. O André era o outro. Mas eu não tinha esse benefício todo. Não. Mãe, todo mundo é lindo para a mãe, né? Misericórdia. E José era esse cara diferenciado de aparência. Porque imagina, agora ele está servindo a casa do rei. Agora ele está lá, a alimentação de José mudou. José não tinha mais esse corpo aqui. José provavelmente já estava robusto. Já era forte. A aparência de José era melhor ainda. E isso começou a causar para José uma situação desconfortável. Porque agora a mulher de Potifar olha José diferente. E a Bíblia diz que ela seduz. Que ela tenta seduzir a José. Imagine que barra, né? Está vendo só? Capítulo... Cadê onde eu estou aqui?
Eu vou resumir essa parte para não ficar lendo versículo por versículo. Ela a seduz. E José faz uma coisa muito interessante. Já coloca para mim aí, Mateus 5, 29. Porque ela tenta seduzir, ele foge. Ele escapa dela de primeira ação. Só que ambos frequentam o mesmo espaço, porque agora José, ele é mordomo da casa do rei. Ele vai transitar por aquele espaço. Então, por ele transitar, o que ela faz? Agora ela assedia de uma forma mais firme, de uma forma mais ligeira. E puxa, e agarra. Imagina a beleza desse homem, gente. Imagine só. Elas que não aguentavam tanta beleza. Né, Bruninho? É tipo a gente, né? Então ela começa a segurar José. José tenta se afastar, mas ela consegue um álibi. O que ela consegue fazer? Pega a capa que José estava usando. E aí ela não pode ser envergonhada. Ela não pode ser alguém mal interpretada. E rejeitada. Não, por ela ter sido rejeitada, ela já foi rejeitada. Mas ela não pode ser o tipo de mulher com aquela fama de que ela assediou alguém. Então ela não pode levar aquela culpa. Para a nobreza dela, isso é vergonhoso. Então o que ela faz? Acusa José de o assediá-lo. E ela tem um álibi na mão. Aqui é a roupa dele. Provavelmente, né, se for aquele roupão, se ela tirou, ele estava meio, talvez com uma roupa despida daquele momento. Não própria. Com informações claras de que teve alguma coisa, assim. Não daria para José se defender. E aí o irmão fez uma tipologia com Jesus, e aqui é a mesma coisa. Porque José não se defende nas acusações. E não é o mesmo com Jesus? Jesus, ele foi acusado, não foi? E várias vezes, e Jesus não se defendia. Jesus não tomou o seu ponto de justiça, mas ele amando a Deus, ele permanece, recebendo aquelas acusações. José faz a mesma coisa, ele não se defende, ele não reclama, e ele paga o preço por conta disso. E quantas vezes a gente tenta se justificar, não foi eu, e perde tempo. Porque se somos retos, se somos verdadeiros, a justiça, a retidão, ela vai estar no nosso proceder, e não nas nossas palavras. E José, ele não fala, e aí, o que acontece? De mordomo, agora José vai para prisão. De novo, outra vez. Agora, a tratativa interessante de Mateus 5, 29, que eu quis citar, é que José, ele não negocia o pecado. Ele não tenta, já que eu estou aqui, a carne é fraca. Entende como é nossos pecados hoje? É uma pausa que eu tive que fazer aqui, porque às vezes a gente acha que pode ser forte com o pecado. Tenta ali dar um jeitinho, tenta ali. Mas a tratativa que José faz é semelhante a um sermão do monte que Jesus fala sobre como tratar o pecado do adultério. Ele fala assim, que se teu olho direito te escandaliza, em outras versões, te faz pecar, arranca. Seja radical, fuja, corre. O que é melhor? Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno. Entende que ser radical com o pecado. Não brincar com ele, não tentar ser leve, não tentar lutar contra ele. Se tiver que lutar, é fugindo. Se tiver que... e a forma de fugir é se deslocando do local. Saia daquele ambiente, desvia, não volta mais, seja radical, não trata o pecado de uma forma como se você pudesse lidar com ele. Porque nós somos concebidos do pecado. É mais fácil na negociação a gente perder e ser tentado do que a gente escapar dele. E José, a grande lição que ele passa aqui para nós é que ele foge, disposto a pagar o preço, obediência. Obediência a Deus, e ele foge. Agora José na prisão. Muito rápido também, né? José agora está preso. Capítulo 41. Capítulo 39 ainda, perdão, obrigado, irmão. Dava para puxar aqui. O capítulo 39 ainda. E o versículo 21 vai mostrar
o processo de obediência de José leva ele para a prisão. O versículo 20. Olha o versículo 21 novamente. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante os carcereiros. Meu Deus! Até na prisão, José era bem-sucedido. Até como prisioneiro, José era diferenciado. Mas talvez ali, nessa prisão, ele poderia ser alguém de novo amargurado. Você vê que quando a gente dá esse destaque, é para mostrar que talvez nós seríamos esses. Não lembraríamos do Senhor. Não ia valer a pena servir o Senhor, porque ele obedeceu. E ele não tocou naquela mulher. Ele precisaria ir para a prisão? Ele foi injustamente. Mas ele acreditava primeiro na integridade que ele tinha. E ele também tinha das suas convicções, elas são mais importantes. E ele mantendo a integridade, mantendo o Senhor como o Senhor da sua vida, mostra que até na prisão, ele é bem-sucedido. E ali, está lá com 2 homens copeiros, que também têm seus sonhos. José, ele era sonhador, mas José recebe de Deus a habilidade de interpretar sonhos. E isso é utilizado na prisão. 2 rapazes que estavam presos com José, já pulando aqui, contam o sonho para José. Um foi o sonho do copeiro-chefe e o outro, padeiro. Nossa linguagem. Os 2, ambos, contam os sonhos para José. José interpreta 2 sonhos. Em resumo, o sonho do copeiro-chefe, ele transmitiu uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de restituição, ou seja, em 3 dias, então estou aqui enganado, no aniversário de Faraó, você vai ser solto, vai restituir a sua posição que você tinha anteriormente. E José começa a fazer algo que nós faríamos. Na interpretação, José diz assim: lembra de mim, quando você for solto. Já o outro, o sonho do padeiro, já é um fim de desastre. Ele morreria, ele seria exterminado. Enfim, José interpreta o sonho dos 2. O copeiro, então, ele é livre da prisão. O copeiro agora é solto, é isso. Não está mais preso. E ele lembra? Ele lembrou de José? Não. Você lembraria? Não sei. Com aquela emoção toda de sair da prisão, será que lembraria? Quem é José? Quem foi José para esse copeiro? Ele não lembrou. E por quanto período que ele não lembra de José? Sensacional. Imagina se eu desse chocolate, irmão. Já chocolate. Vocês são muito bons, irmãos. Não sou pão duro, pastor. Ia ser muito chocolate, tá? É isso. Capítulo 41. Passado 2 anos completos. Ou seja, 2 anos provavelmente de agonia. 2 anos talvez de expectativa. José fez algo que faríamos. Tentou dar um jeitinho. Mas esse não era o plano de Deus. Deus não estava nesse plano de José. Parecia justo. Olha, lembra lá de mim, quando você estiver lá. Conta como que eu era. Dá um jeitinho. Né? Leva o meu currículo, né? Fala de mim. Mas não foi essa forma. Passa 2 anos completos. José é esquecido. O texto não dá informação que José entende que Deus esqueceu. O texto mostra que são 2 anos. José esperando a oportunidade. E a oportunidade chegou. José foi lembrado através do sonho de Faraó. Agora, José alcançou a elite. Se caso José interpretasse o sonho de mais um daqueles prisioneiros, não teria feito. José interpreta o sonho daquele que é da hierarquia, o primeiro da hierarquia, o maior, aquele da influência, e interpreta o sonho de Faraó. Mas, como eu falo, falaram de José, soube de José. E quem lembra de José? O copeiro, na hora oportuna. Isso é uma providência de quem, então? De Deus. Na providência de José, ele armou uma expectativa. Na providência de José, ele tentou fazer o que estava ao seu alcance. Mas na providência de Deus,
com 2 anos. É Deus que estava no controle. Depois ele vai lá e é chamado. E aí, quando ele chama, tem uma informação importantíssima aqui. É o 15:16 que eu marquei. Olha que fantástico na vida de José. José é um tipo de pessoa que nós temos que ser também. É aquele que ele dá para Deus toda a honra, toda a glória e todo o reconhecimento. E José faz isso. Capítulo 41, versículo 15 e 16. Este diz, após José ser apresentado a Faraó, e este lhe disse: tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito. O que ele fazia? Que você interpretava sonhos, e que você interpretava sonhos. Olha o que José responde: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Na oportunidade, ele mostra que tinha um Deus por trás de todas as coisas. Ele não chegou lá com um peitão: sim, sou eu que faço. Nem tem peitão para fazer igual, mas vocês entenderam, né? Com aquela autoridade, eu que faço, eu que interpretei os sonhos. Ele deixa muito evidente de que é Deus que dava o sonho e a interpretação, e de que ele era só usado naquela oportunidade. E ele conta o sonho, conta tudo o que acontece com Faraó, e nesses sonhos tinha a previsão de 7 anos de fome e 7 anos de escassez. José ainda mais aproveita da interpretação dos sonhos, e já na autoridade, já naquele domínio de tudo que está acontecendo, provavelmente ele pode ter percebido no olhar de Faraó, porque contar sonhos, interpretar sonhos era importante para eles. Era algo que era preocupante também. E aí aí você percebe então provavelmente que no olhar de Faraó, é bem provável que ele estava naquela absorção de tudo que estava acontecendo, entendendo a seriedade de tudo isso. E aí José já aproveita a oportunidade de dar a ele a instrução de como fazer então. Como proceder quando tiver 7 anos de fartura. Para que quando chegar os anos de escassez, a gente tenha abastecimento. E José começa a dar orientações para Faraó de como proceder. Eu gosto de falar e provar na Bíblia, mas eu fico resumindo por fora, né? O capítulo 41, versículo 40. A pergunta é então, depois dele dar orientação para Faraó, escolha homem. Ele ainda dá um conselho de como administrar e que tipo de homem teria que ser. José aqui falando ainda. Escolha alguém sábio, escolha alguém que possa administrar, alguém que possa cuidar para o rei. E o rei começa a entender que quem era essa pessoa. Quem? Quem é então, Faraó? Eu acho que José ficou, quem é então, Faraó? Quem pode ser essa pessoa? Vamos procurar alguém? Vamos procurar alguém que possa. E Faraó começa a encontrar em José essas características. E engraçado que toda a história de José, Faraó recebe notícia de quem era esse José, até interpretar o sonho. Então José é aquele que veio vendido por alguém aí. Foi comprado, tá aí. Esse foi comprado, tá, Faraó? Porque quem administrava era Potifar, né? Então o Faraó fica sabendo das informações. Ele está no controle de tudo. Por mais que ele não é citado, ele é o rei, ele é o que comanda. E aí é interessante porque Faraó, quando fala que ele é sábio, tem uma informação que ele foi preso. Não tem? Quando fala que ele é alguém correto ou justo, tem uma informação que ele foi acusado de assediar a mulher de Potifar. E aqui Faraó consegue ver algumas qualidades suficientes em José para colocá-lo como governador. Eu fiz essa cara também, Jus. É Deus. Fundo é Deus na nossa vida, as nossas imperfeições, as nossas limitações, o Senhor trata. O Senhor cuida. E o Senhor apaga, mas para que venha o novo. Não continuar do mesmo jeito que estávamos. E aí Faraó, então, coloca a José. Né? E olha só, o versículo 38.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharás porventura homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Eita! Fala a Deus, né? Depois disse a Faraó, versículo 39 do capítulo 41. Depois disse Faraó a José: visto que Deus fez saber tudo isso, e ninguém há tão juizado e sábio como tu. Então, Faraó faz 2 reconhecimentos sobre José: homem que tem o Espírito de Deus, homem ajuizado e sábio. Com toda essa história de José, era assim que Faraó olhava a ele. 41 do 40, do versículo 40 ao 42, vai mostrar o seguinte: agora de alguém que foi humilhado, agora ele foi exaltado. Ou seja, agora o que José tem? Autoridade sobre todo o Egito. Ele recebe um anel que representava a autoridade, roupas de linho fino, a melhor roupa. Não era qualquer roupa, roupa que só quem tem autoridade pode vestir. Essa era a roupa. E ele também tinha, vou mostrar para vocês, um colar, tipo esse aqui, ó. No seu pescoço, representando essa autoridade, representando essa nobreza. Um pouco mais grosso, né, Eliane? Eu entendi. Olha que diferente. Está no processo, faltou mais ouro. Faltou mais folha, né? E aí José ainda acrescenta: José foi casado com Azenate. Azenate é filha de um sacerdote egípcio. E ela teve 2 filhos. Qual o nome de um deles? Manassés. Manassés, representando a realidade de José, significa: Deus me fez esquecer. Isso significa Manassés. Deus me fez esquecer. Esquecer o quê? Que mais? A ingratidão. A ingratidão dos irmãos. E é isso que os irmãos falaram. O seu sofrimento com os seus irmãos. Deus me fez esquecer. A inveja. Tudo que ele passou. O segundo filho, como é que chama? Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Onde era a terra da aflição dele? O Egito. E Deus me fez próspero. De escravo, se torna mordomo, volta para a prisão, mas agora se torna governador. A segunda maior autoridade lá dentro. E aí, subindo mais, né? Daqui a pouco alguém vai escrever assim: já está dando o horário. É ruim resumir isso aqui, que está tão gostoso ficar assim, pastor, versículo por versículo. Do 42, tá não, né? Capítulo 42, do versículo 1, do versículo 6 ao versículo 17, acontece o seguinte. Antes disso, né, para mim não confundir aqui. Chegou, então, os primeiros 7 anos de seca. Fome. São João agora está com fome. Soberana, Lenise, todos os redores começam a ter fome. Porém, onde tem mantimento? No Egito. Lá no centro de Guarulhos. Vocês entendem melhor, né? No Egito. No Egito. E aí, esse capítulo 42, o plano de Deus começa a encaixar para a história de Israel, através da fome. E aí eles sabem, Jacó, seus filhos são sabedores de que Jacó tinha abastecimento, tinha comida, sob a administração de quem? José. Já tinha feito o abastecimento, já juntaram em celeiros para comercializar, para sustentar tanto o Egito, quanto para poder dar suporte para aquelas cidades vizinhas, incluindo aqui a família de Jacó e seus filhos. Versículo 2. Não sei se Jacó foi com ignorância aqui, né? Versículo 1 e 2. Sabedor Jacó de que havia mantimento, disse aos seus filhos: por que estáis a olhar uns para os outros? Hein? Vai fazer nada? É quase isso, né? E juntou, e tendo ouvido falar em que há cereais no Egito, descei lá depressa e comprai deles, para que vivamos e não morramos.
Então a situação estava complicadíssima. Correm lá. Porém, quem fica? Todos os irmãos vão. E só o Benjamim que fica. E a gente pode interpretar. É o segundo filho que ele tem. É o mais velho, já tinha perdido José. Por que ele vai liberar? Por que ele vai mandar para algum lugar de risco, seja o que for? Benjamim fica. E eles vão até o local. E aí, puxando, continuando, chega até José. Quando chega até José, os irmãos reconhecem José? Não. José reconhece os seus irmãos? E aí começa a ter aquela série que eu disse, que as emoções começam a bater mais forte. Que o olho começa a ficar aberto, com vontade de chorar. Obrigado, irmão Socorro. Chorar. Porque aqui você começa a entrar no personagem. Não olha essa história de forma seca, irmãos. Tira essa secura que você está tendo agora no coração aí e entra na emoção da coisa. O encontro deles. Imagine para Jacó. Acho que Jacó ficava assim, eu vou chorar um pouquinho aqui. E volta forte. Volta forte. Resistente. Porque os irmãos de José não reconhecem ele. Porque ele estava de que forma? Para se apresentar ao rei, para servir lá no Egito, como é que era, Roberto? Exato. E aí José fazia uma coisa que não faria. Sem barba. Tinha que tirar a barba. Foi uma luta, irmão. Foi uma luta para ter isso aqui. Entendeu? Foi luta para brotar. Foi muito produto para crescer a barba. Agora tinha que estar sem barba. Então José aparenta desse jeito. Totalmente sem barba. Com roupas diferenciadas. Alguém mais com autoridade. Lógico que os seus irmãos não vão reconhecer. Tinha passado ali quase 17 anos, mais. Ou mais de 20 anos, mais, por aí. Não lembraria de José. Maquiagem, obrigado, irmãos, é isso aí. O olho puxado, né? Aquela coisa da novela. Né? Sem cabelo, mas careca, mas com trança, né? Essas coisas todas estranhas, né? É por aí, é nessa vestimenta mesmo. Lógico que não ia reconhecer. Às vezes a gente não reconhece um parente que chega diferente, chega mais cheinho. Né? Eu conheço amigos de 20 anos atrás. Eles falam assim para mim, Márcio, você não mudou nada. Eu falei, nem um pouquinho. É a mesma cara. É positivo isso aí. Mas eu queria falar, nossa, mas você está até um pouquinho mais fortinho. Você está um pouco, né? Aí alguns falam, só cresceu a barba. Eu falei, ufa, alguma coisa mudou. Mas a personalidade, não. E José é um tipo de pessoa que não tinha como seus irmãos reconhecer ele. Só que José reconhece os seus irmãos. Eles vêm com aqueles trajes mais simples, barbado. Só que José lembra de todos. De todos eles. E José então... Agora eu estou mudando aqui, né? José então começa a criar algumas estratégias. Algumas formas para poder até se revelar com seus irmãos. Entender que tipo de arrependimento teve por parte dos seus irmãos. Será que eles mudaram? Será que são eles? Porque se você vê, são vários testes que ele faz aqui. Vários testes. Algumas perguntas que ele já sabia das respostas. Ou talvez não. Tinha que ter informação do seu pai. Tinha que ter informação desse seu irmão. Porque ele lembrava de tudo isso. Então, José faz algumas situações aqui bem interessantes. Só que até então, algumas coisas acontecem. Os seus irmãos, quando vê José, não sabendo quem ele era, eles fazem o seguinte, ele já se ajoelha perante José. José lembra do sonho. Você lembra do sonho. Quando você leu aqui, eu acho que você pensou nisso, olha, igualzinho um sonho. José não mentiu. De fato está acontecendo. Estão vivendo essa realidade. Está se cumprindo aquilo que foi colocado no coração de José como um plano, como um propósito, que no final foi revelado. Então, aqui mostra então José fazendo alguns questionamentos para eles, começa a acusá-los. Capítulo 42, versículo 9. Então se lembrou José do sonho que teve, que tivera a respeito dele, e disse, vós sois os espiões que viestes para ver os pontos fracos da terra, acusando eles de ser um espião. Para quê? Para ver como eles iriam agir, como eles iam responder. E a resposta deles era para mostrar, não somos. Versículo 12. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um só pai.
na terra de Canaã. E ele começa a dar algumas informações que marcam a história de José. Mas o mais novo não está hoje o mais novo está hoje com o nosso pai. O outro já não existe. Exatamente aquilo que José já sabia. Mas José queria sentir se houve arrependimento. Vamos pulando. Aí José tem uma ideia. José faz eles retornarem para o seu pai e voltar com o seu irmão Benjamim. Porém, um tinha que ficar. Vocês lembram quem foi o irmão que ficou? Simeão. Perfeito. Capítulo 42, versículo 20. Traz-me o vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então essa é a ideia. Se não são espiões, volta lá e traz Benjamim. Essa é a realidade. Talvez aqui seria uma tarefa fácil para eles. Até não sabendo o final da história, ele teria que voltar e trazer o irmão. Só que ficaria Simeão. O versículo 20 mostra eles conversando entre si, relatando, entendendo talvez que toda essa que está acontecendo com eles, toda essa nossa realidade, talvez seja pelo que nós fizemos com José. Eles começam a ter alguns sinais de arrependimento, ou de remorso, ou de, não sei, algum sentimento no sentido de perceber que erraram. Versículo 20. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao caso do nosso irmão, pois lhe vimos angústia na alma quando nos rogávamos e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. É como se ele estivesse falando assim, realmente, todo esse mal, tudo que nós estamos passando aqui, foi pelo que nós fizemos ao nosso irmão José. Porque não tivemos empatia. Porque quando ele chorava pedindo socorro, nós não ajudamos. O versículo mostra que nesse período, José se retira para chorar. É como se José tivesse escutado essa conversa, ouvido todos esses relatos e entendendo que eles estão começando a perceber como aquilo que foi feito não foi algo correto, não foi algo agradável, então tiveram arrependimento. Volta agora ao versículo 25. Volta agora para Canaã. Só quando eles voltam com os mantimentos que o pai ali havia combinado. Só que ele não volta só com os mantimentos, ele volta também com o dinheiro. Que milagre é esse? Vai com dinheiro para comprar mantimento, volta com os mantimentos e volta também com dinheiro. E é interessante porque, por tanta maldade que os seus irmãos tiveram, talvez essa seria uma oportunidade de aproveitar esse dinheiro e se tornar em benefício. Não, esse dinheiro se tornou algo a se questionar, por que esse dinheiro voltou? E esse fato desse dinheiro aqui, ó, ele vai percorrer mais lá para frente. Porque é algo que pode ser como motivo de má interpretação para os filhos de José. Então ele volta, conta ao seu pai tudo o que aconteceu e dá informação ao seu pai como que foi recebido e qual que era o combinado do Senhor. Porque quando os irmãos contam para José, contam para Jacó, não sabe quem foi. Então eles contam assim, ó, o Senhor, aquele que tem autoridade, ele pediu para que a gente voltasse com Benjamim. E aí Jacó faz a seguinte colocação, traduzindo aqui em outras palavras: eu já perdi um filho. Lá já tem mais um filho com ele. Como que eu vou enviar Benjamim? Jacó já não tinha mais condições de perder mais um filho. Entende? Como que eu vou enviar? Eu acho que ele está falando assim, vocês querem que eu morra? Para enviar mais um filho com vocês? E ele recusa. Mas o grande problema acontece. A fome piora. A fome ela não só volta, ela piora. Porque quando não teve o anúncio da primeira fome deles, eles negociaram. Mas agora acontece. Agora estão vivendo não mais do abastecimento do que tinha. Agora estão vivendo aquilo que eles compraram. E tudo que a gente compra, abastece, chega ao final, seca. Zera a fonte. A gente retoma. E acontece o mesmo no capítulo 43.
a fome persistia agora gravíssimo na terra. Então eles precisam dar um jeito. Judá, então, versículo 2, perdão. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disseram ao seu pai: voltai, comprar um pouco de mantimento. Mas Judá lhes respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me verei o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. Aqui traduzindo é como se ele tivesse esquecido da ideia. Tá, volta lá para o Egito, para comprar mais mantimento. Mas José fala: olha, não podemos esquecer, para voltar até o Egito, a ordem foi bem clara: não volta aqui sem Benjamim. E aí, enfim, precisava levar Benjamim de toda forma. Aí o pai, Jacó, não concorda. Conta toda a situação. Judas se responsabiliza com relação ao seu irmão. Versículo 8. Depois de toda a explicação, Judas começa a se responsabilizar. E lembra como o irmão falou? Judas é aqueles que teve a ideia de vendê-lo. Se não estiver aqui confundindo entre Judas e Rubem, eu acho que Rubem falou para não matar e Judas para vender. Então Judas, que deu a ideia de vender, aqui ele toma uma atitude também. Judá, quem falou Judas? Esse microfone aqui está dando retorno. Judá, irmão, tem um acento aqui, não tem? Judá, pastor. Judá, então, se responsabiliza. Dá uma iniciativa. Judá coloca ele como dando-lhe a própria vida, se responsabilizando ao seu pai com relação a Benjamim. É um ato aqui de Judá. Presta atenção, pastor. Enfim. Isso. Teve esses dois. Eu só falei da manifestação de Judá, mas Rubens oferece os dois filhos. Judá oferece a própria vida e se responsabiliza, né? Então, perfeito. São duas atitudes aí que a gente tem que destacar. Pode falar. Pode falar. Nós temos a situação de Rubem, que mandou jogar na cisterna, de Judá, que mandou vender, e agora estão os três envolvidos, né, exatamente nessa questão. E aí vem a diferença, né, o remorso para arrependimento. O remorso não te leva à atitude. Arrependimento, sim. Mudança de pensamento e atitude. Então, às vezes a gente tem alguns sentimentos diante de alguns pecados que não tem mudança. Isso é remorso. Você fica até triste por conta daquilo, mas não mexeu contigo. O arrependimento não. O arrependimento te leva à mudança. Aí você vê essa mudança drasticamente na vida desses três envolvidos. Simeão assume a prisão. Está lá. Judá assume o problema de trazer de volta o irmão. E Rubem assume a responsabilidade. Olha, se for o caso, mate meus filhos, mas eu trago o seu filho de volta. Então, mudança. Isso é importante a gente frisar como igreja hoje. Precisamos nos arrepender, não sentirmos remorso. Isso mesmo, perfeito. A colocação do remorso ela foi um acréscimo, mas a gente foca no arrependimento, porque de fato houve as mudanças e elas são retratadas aqui. Comportamento de atitude, a mudança de atitude revelada aqui por parte de cada um dos seus irmãos. E no tempo devido, né? Isso mesmo. Capítulo 43, a gente retoma agora aqui no versículo 15 já. Já avançando. Eles levam então Benjamim, eles levam presentes a José, eles trazem o dinheiro que havia colocado no saco e em dobro,
que é a mudança, que é uma forma de não serem mal interpretados, porque voltar para o Egito, lidar com essas autoridades, não era algo fácil. Não era um relacionamento ao mesmo patamar. Era um relacionamento muito assim, é um nível muito elevado. Então não pode ter alguns indícios, porque qualquer erro deles, de fato eles poderiam ir para a prisão. Então esses encontros não representavam algo tão assim, tão fácil de se entender. Trouxeram. A ideia aqui é, sim, de fato, ter medo com relação àquele dinheiro que voltou. A ideia é ter medo de que esse dinheiro que voltasse, poderia ser uma interpretação que voltasse um mal contra os próprios filhos de José. E aí o versículo 23 deu uma resposta que acalmasse o coração deles. Quando eles entregam tudo isso ao mordomo da casa de Faraó, olha o que esse mordomo fala. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouro no saco de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhe trouxe fora Simeão. Ou seja, Simeão está com vida. Simeão se ajunta com seus irmãos. E depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José. O que ele fez? Lhe deu água, lavar os pés e também alimentou os seus jumentos. Olha o suporte, olha o cuidado. Jacó, então, eles são apresentados a José. Eles se alimentam com José. Eles participam do mesmo ambiente de refeição, em resumo, do que José e do que os egípcios. Porém, igual um salão de festa. Imaginem um salão de festa. São várias mesas, não é assim? Algumas mesas são divididas por afinidade. Algumas mesas são divididas por famílias, né? Outra de padrinhos. Lá tinha a mesa dividida, os filhos de José, povo de Israel, os egípcios, no local à parte, e no outro lado, José. Eles não se misturavam. Tinha que respeitar aquela hierarquia. Não podia se juntar. E aí José começa a tratar como se desse algumas informações, algumas dicas, de que José fosse alguém diferenciado na interpretação dos seus irmãos. Porque quando os seus irmãos são postos na mesa, a maneira que eles são colocados é uma maneira por idade. O mais velho até o menor. E eles percebem isso. Benjamim é tratado de uma forma diferente. Ele recebe algo a mais. Me ajuda a achar aqui, parece que ele ganha, versículo 34, uma porção maior, 5 vezes maior do que a dos seus irmãos. É isso, né? Onde é que eu estou errando aqui? Então, alguma coisa diferente começa a acontecer. É como se José tivesse aqui, irmãos, nessa história, prestes a revelar quem ele é. Mas para ele poder revelar quem ele é, ele precisa entender exatamente a palavra do pastor. Se eles verdadeiramente tinham se arrependido. E aí José vai, arma um outro esquema, uma outra estratégia para identificar. E nessa estratégia, bem rápido, eles despedem dos seus irmãos, pede para um dos mordomos abastecê-los, mas porém ele coloca um copo diferenciado de prata na boca de mantimento que ficava com Benjamim. Esse copo não era um qualquer copo, não era um copo que nesse aqui que eu vou beber água agora que está seca aqui o negócio. Não era assim. Está até tremendo esse copo. É diferente, não era assim não, tá? Hã? Eu tinha, mas quando o pastor fez a observação, eu retomei. Só calma, meu irmão, pregador, só calma quando termina. Vamos lá. E ele arma essa estratégia, coloca esse copo diferenciado ali naquela sacola. E aí é uma interpretação da gente. A gente começa a entender quais possibilidades então teria, qual comportamento teria quando identificasse esse copo. Talvez, da forma que José foi tratado pelos seus irmãos, poderia tratar Benjamim. Talvez excomungando. Ou talvez abandonando. Sim, foi ele que
Foi no saco dele que foi encontrado esse copo? Então, pune somente ele. Libera a gente com nossos mantimentos e a gente retoma para a casa do nosso pai. Não. Quando o José faz isso, de fato, depois eles são indagados pelo próprio José. Como que vocês me roubam? Como que vocês tiram de mim? Depois de tanto cuidado que eu tive com você. E aí quem defende ele? Judá. Judá defende ele. E aí Judá começa a defender. Ou seja, da mesma maneira que ele se dispôs lá atrás, naquele episódio da... Me ajuda aqui, gente. Da cisterna, né? Que ao invés de matar, põe no poço. Da mesma maneira que ele se compromete com o pai. Vamos lá, irmãos. Fazendo o quê? Dizendo que não votaria sem ele. Que ele ia se responsabilizar. Agora aqui no capítulo 42, do 14 em diante, ele defende. Ele se dispõe a assumir a culpa pelo seu irmão. Mostrando que realmente ele é alguém diferente. Os arrependimentos. E aí, por fim, nessa parte, vamos resumir aqui. Capítulo 45. Depois de toda essa resposta, de toda essa manifestação, o capítulo 45 mostra que José já não se aguentava mais. E aí é interessante, porque José já vem se segurando desde o retorno para Canaã. Quando chega aqui, ele já não consegue mais se conter. E aí ele começa a falar assim, ó, vocês aqui, faz de conta que vocês aqui não fazem parte da família de José. Que vocês se afastem, que vocês se retirem. E aqui fica só José com seus irmãos. Só que não adiantou muito ele pedir para eles saírem do local. Porque olha o versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios e todos da casa de Faraó puderam ouvir. O choro, a emoção foi tão grande que ele gritava de emoção. Todos escutaram, todos ouviram, e ele se revela aos seus irmãos. É forte contando, é forte lendo. Agora imagine você vivenciando. E aí o texto mostra essas emoções, rapidinho antes de passar para o Evanildo, e a maneira que ele se apresenta é muito forte também. Versículo 3 diz assim, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Imagine as lágrimas caindo. Meu pai vive. E seus irmãos não puderam responder porque ainda estavam atemorizados, espantados com tudo aquilo, talvez com várias emoções ali acontecendo dentro do coração deles. José ainda disse aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim, vim para perto. E aí uma parte que jogou na cara, né? Eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam no Egito. A pior maneira de lembrar, né? E se revela aos seus irmãos. Fala, Evanildo. Verdade. Amém. Perfeito, Evanildo. Capítulo pulando para o capítulo 46, para a gente... Não, no finalzinho no finalzinho aqui do capítulo 45, agora a elite maior fica sabendo de toda a história de José. Faraó agora ouve falar dos irmãos de José. Olha a história fantástica. Fez-se ouvir a casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Então a história conta que Faraó fica feliz. A história conta que Faraó dá suporte para José. No quê? Para buscar toda a família. Então ele se dispõe para dar alimentação,
no trajeto, para dar alimentação, para dar roupas, para ter carros, para trazer a família de José para o Egito. Essa é a parte. Capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía. Agora aqui já é o episódio de Jacó, já sabendo dessa situação de voltar para o Egito, das possibilidades. Não era um local que Jacó poderia ir, não era um local que Jacó se estabeleceria como família, não era essa a promessa de Deus para Jacó e para a família. Jacó é aquele que recebeu a herança que vem de Abraão, Isaac se estende a ele, de que não era ali no Egito o local da promessa. O que ele faria ali então? Então o Senhor fala já... Entendi, irmão? Estou encerrando já. Estou encerrando. Jacó fala ao Senhor, aliás, o Senhor fala até Jacó, o que ele deveria de proceder, o versículo 3. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Versículo 7 mostra Jacó indo com toda a sua família. Versículo 28, do capítulo 46. Jacó agora, e José e toda a sua família, recebe uma cidade para ficar só os filhos de Jacó, só a descendência, só a família. Eles vão ficar em Gósen. Quem dá esse local? Faraó permite que eles fiquem em Gósen. E aqui depois vocês leem, tem uma história muito interessante, o porquê que ele fica em Gósen. Qual era a ideia? Houve um tratado aqui, houve um combinado, para que Gósen se tornasse um local mais distante dos costumes dos egípcios. Então por isso que eles ficam distantes. Gósen representava o lugar correto, o lugar melhor, uma terra boa para ficar os filhos de Israel. Versículo 29. Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, ou Jacó, seu pai, a Gósen. Apresentou-se-lhe, lançou-lhe ao pescoço e chorou um longo tempo. Então esse encontro de José com Jacó representava assim, Jacó já estava assim, puxa, agora posso morrer em paz. Ele já encontrou seu filho, os seus filhos todos estão bem. Simeão já estava com ele, ele já estava pronto para morrer. Não, se ele morresse ali, para ele já era lucro, não tinha problema. E aí existe um encontro de emoções. Jacó é apresentado a Faraó, capítulo 47. A grande ideia de ficar com a cidade de Gósen dá certo, né? Consegue aí através dessa estratégia. Uma estratégia é, quando se apresentar a Faraó, falam que vocês são pastores de rebanho. Porque eles não... a Bíblia conta aqui, isso é não é só pesquisa, na Bíblia de vocês vão citar aí no final do versículo 34, tá? Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, só a partir dessa informação, já se explica por que eles fiquem na terra de Gósen. Já tem esse distanciamento. E é bom até para os egípcios, para não se contaminar com os costumes dos egípcios. É bom para os filhos de Israel, para não se contaminar com os costumes dos egípcios. Finalizando essa parte, capítulo 47, versículo 27. Como promessa do propósito de Deus, versículo 27 diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão, foram fecundos e muitos se multiplicaram. 48, José adoece. A partir do versículo 11, aqui tem um episódio de Jacó abençoando os filhos de José. E aí é muito detalhe, porque ele tem que abençoar os filhos de José, seguindo a ordem do primogênito. De alguma forma, Jacó inverte a bênção. Ao invés de abençoar o mais velho, que é Benjamim, ele abençoa Efraim, quando ele se estende a mão direita. Manassés, eu falei o quê? Misericórdia, é o calor, irmão. Ao invés dele abençoar Benjamim, ele abençoa Efraim.
Manassés, gente, misericórdia. Deixa eu ler aqui que é melhor. Ao invés dele abençoar Manassés, ele abençoou Efraim, que é o mais novo. E era o contrário. Só que isso se é feito através da mão direita. Então, na mão direita era para estar o mais velho. Obrigado, irmãos. Vamos proceder assim. Porém, abençoa o mais novo. Já José não concorda. Jacó mostra essa inconformidade. Ele fala assim, ó, versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isto desagradável. Não concorda. Versículo 18. Disse a José, seu pai, não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Versículo 19. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência, e será uma multidão de nações. Então, Jacó tem uma previsão de que ambos serão abençoados. Mas o menor, que é Efraim, ele seria muito mais abençoado, seria muito elevado do que a de Manassés, que é o mais novo, mais velho. Tá ok? E aí lá na frente a gente vai entender porque aqui mostra Jacó adotando os seus netos como filhos para que ele tenha parte da herança. Então você vê lá que eles são contados como alguém que tem parte das tribos, nas divisões das terras. E aí é uma história lá para frente. O capítulo 49 mostra Jacó abençoando os seus filhos, um por um. E o que parecia ser um pai passivo, que talvez não percebia quem eram seus filhos, aqui ele pôde lembrar, mesmo na sua velhice, de quem era cada um dos seus filhos, nome por nome, um por um. Ele faz a citação, reconhece os seus pontos e dá a bênção para cada um deles. Jacó adoece, já por velhice, e morre aí com seus 147. Obrigado, irmão, você não tinha que procurar aqui. 147 anos. E qual que era o desejo de Jacó? Ser enterrado na terra de Canaã. Ali não era o lugar dele. E aí o que acontece? Conforme o pedido dele, José e seus irmãos, então, fazem o preparativo do funeral, enterra Jacó, de acordo com o seu pedido. E agora, aqui, está a grande questão que o pastor falou. Tira aquela palavra que foi dita, remorso, e vamos voltar agora para um sinal de arrependimento. Porque quando chega aqui, Jacó faleceu. Então, na mente dos seus irmãos ainda, para absorver tudo isso, era assim, agora já era. Provavelmente, José vai nos punir. Provavelmente nós vamos pagar o mal que nós fizemos. O texto mostra esse medo. O versículo 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos. Eles achavam que José faria o mal contra eles. Mas não é assim. De fato, José perdoa seus irmãos. Fala para eles, não temas, porque eles começam a entender, José entendeu com todo esse propósito, que Deus tinha um plano para tudo. E ele relata isso para eles. Versículo 19. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, vós, na verdade, intentaste mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. É como se ele estivesse falando, olha, tudo isso tinha um propósito de Deus. Imagine, é muita experiência com Deus para entender. Então, ao invés de José ficar, por que disso? Por que aquilo? Ele começa a entender, sim, que Deus tinha o porquê verdadeiro. Era para resgatar o povo, libertar da fome. E se tem fome, provavelmente morte, perca, e aí estabelece o propósito do Senhor. José, então, morre com 110 anos. O seu corpo é embalsamado e colocado num caixão. Essa é a história de José. Conclusão, então,
A história de José, ela revela a soberania de Deus. Se você lembrar de todos os detalhes que a gente tentou explicar, Deus sabia de tudo. O homem, na sua imperfeição, que não sabia. O homem, nas suas fraquezas, se afastava do propósito de Deus. Mas Deus trazia de volta. As oportunidades negativas foram usadas para fortalecer alguns, para aproximar outros e para fortalecer José com as suas experiências. E a lição do perdão, tanto de Deus para com o seu povo, porque pecava, porque desobedecia, mas Deus agia com misericórdia para poder salvar o povo a quem ele escolheu. Amém? Então essa é a explanação. Muita coisa que a gente conseguiu organizar. Se alguma coisa faltou, lê lá. Obrigado, irmão. Se não responde tudo, não pergunte para o pastor. Pergunte para José, porque foi a história dele. Amém? Amém, irmão. Vamos orar. Eu vou pedir para um aluno vir aqui orar por tudo que aconteceu, pela aula, para que aquelas aplicações... Pode subir esse aluno, né? Aquelas aplicações que foram colocadas ali, com a história de José, pudesse de alguma forma edificar a sua vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. E quando a gente se dispõe a ouvir, ó Deus, aprendemos, ó Pai, lições que são gravadas no nosso coração e que nos abençoam, que nos ensinam, ó Pai, como foi nessa manhã. Como foi bom, Senhor, poder aprender do Senhor, ó Pai, como o Senhor deu continuidade ao Teu plano, lá em Abraão, depois em Isaac, em Jacó, e continuou com a história de José. Obrigado, Deus, por todos os ensinamentos, Senhor, por tudo que foi aqui explanado, oferecido, Deus, através do Teu servo, ó Pai, com humildade diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Como é bom a gente estar na Tua casa com o desejo, Senhor, com o coração aberto para aprender da Tua palavra. Que o Senhor toque os corações, ó Deus, e traga mais pessoas, Deus, mais irmãos nossos para estarem aqui todo domingo pela manhã, buscando aprender da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, ó Deus. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Os irmãos ficaram bastante tempo sentados, né? Degustando aí do estudo. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos louvar ao Senhor. Teve alguém que fez aniversário essa semana? Levante sua mão aí. Não? Então tá jóia. O salmista vai nos dizer lá no Salmo 92, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e à noite a Tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos grandiosos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as obras das Tuas mãos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem realizado por nós. Amém, irmãos? No Salmo 116, o salmista se alegra diante do Senhor também. E olha que interessante o que ele vai dizer. 116, deixa eu só achar aqui. Esse salmo estava no gatilho, viu, irmãos? E eu tirei ele do gatilho. Só um minutinho que eu já acho aqui. No Salmo 116, no versículo 12, o verso 12, né, melhor dizendo, o salmista vai dizer o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Só render graças ao Senhor. Não podemos fazer nada, porque de uma maneira maravilhosa, grandiosa, o Senhor tem nos abençoado. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus bendito, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor,
pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, em Teu nome, estudando a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos nessa manhã pela vida do Márcio também, que nos ministrou aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Muito obrigado pela vida dos professores, ó Deus, que nesse mês de janeiro nos abençoaram com esses estudos. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, recebe a nossa humilde oferta de louvor a Ti. Nós estamos aqui, queremos, ó Deus, render louvores a Ti. Não somente pelos Teus atos poderosos, mas sim, ó Deus, porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor tem cuidado de cada um de nós, os Teus filhos. Muito obrigado, Pai, por pertencer à Tua família e ser guardados e cuidados por um Pai de amor. Um Pai que a cada dia manifesta o Seu amor e a Sua graça para conosco. Nós louvamos a Ti, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, esse é o momento de você, com alegria, depositar aqui e já ir louvando ao Senhor. As palmas. Jesus é a nossa razão. És Tu, Senhor. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anseio ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anseio ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, exaltamos ao Senhor, e que o Seu louvor esteja sempre nos nossos lábios e em nosso coração, e que seja prestado em espírito e em verdade, em todo tempo. Em todo tempo Te louvarei. Todo tempo eu louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Vamos ouvir a igreja louvando ao Senhor. Só os irmãos, eu Te louvarei, Senhor. Meu bom Jesus, eu Te louvarei, Te glorificarei.
sentar. Eu prometo ser bem breve. Eu tenho algumas questões a passar para os irmãos. A primeira delas que, a partir de domingo que vem, a nossa EBD ela volta ao normal. E isso eu quero te incentivar a duas questões. A primeira delas, traga seus filhos para a escola bíblica dominical. Eu tenho percebido que a nossa escola bíblica, as nossas crianças não se fazem presente. E nós necessitamos investir na vida das crianças. Então, a partir de domingo que vem, nós vamos ter 2 salas, 2 ou 3, se eu não estiver enganado, destinado para as crianças. Então, é importante que você traga o seu filho. O seu filho vai ter a aula no domingo à noite, vai ter todas as questões, mas é na EBD, que é onde a gente começa a forjar os grandes pensadores. Essa criança que esteve aqui aprendeu na EBD. Então, a EBD, ela é o tudo na vida da igreja. É onde a gente aprende as maiores histórias bíblicas que a gente tem na cabeça. Nós não aprendemos no seminário, aprendemos na escola bíblica dominical. Então, é o lugar que nós precisamos trazer os nossos filhos. A segunda questão, agradecer a Deus pela nossa escola bíblica, que foi esse ano. Todos os professores, quem passou aqui ministrando, você acha que é fácil estar aqui, né? Às vezes você vai lá, critica uma situação, elogia outra. Mas pegar o contexto de alguns capítulos, né, como foi hoje José, desde o capítulo 39 até os 50, como foi na semana passada, desde o 25 até os 50, como foi na semana retrasada, pegar lá desde capítulo 20 em diante, como foi Isaac, ou Abraão, como foi desde o capítulo 12, não é fácil. Não é fácil você resumir toda a história e falar em 1 hora, 60 minutos, 1h30, talvez quem avançou um pouco mais e soube aproveitar. É isso aí. É aulão, você não está aqui, o pastor não vai pregar. Né? Então, é aulão, é para poder aprofundar. Então, semestre que vem, quando Deus assim nos der a oportunidade, aproveite o aulão. Porque aí você vai tirar dúvidas, você vai realmente aprofundar. E quem vier à frente, parte do princípio que estudou para aquilo. Né? Então, é importante que você realmente esteja aí envolvido. Também as nossas classes, elas serão agora diferenciadas no sentido de que nós vamos ter uma classe de jovens, entre 17 até 35 anos. Nós vamos ter uma classe de adolescentes, onde nós queremos ver a presença maciça dos nossos adolescentes. Vamos ter uma classe de adultos, né? Uma classe de adultos chamado de jovens mais, que é a turma ali que está entre os 36 até os 50, né? Ali essa faixa etária, e a turma chamada de experientes, que vai desde os 50, 60, aí até onde o Senhor nos permitir. A ideia é que todos nós estudamos os mesmos assuntos. Então nós vamos ter os professores, já estão estudando, já estão sendo aí preparados, né, para que quando for te dar a aula, ele não apenas vá reproduzir a revista, ele realmente estudou aquele assunto, ele realmente aprofundou-se naquilo. Então a escola bíblica vai ficar muito, mas muito interessante para você poder assim aprender, se aprofundar. Então, se você quiser o material, já procure tanto o irmão Everaldo quanto o irmão Pedrino. Olha, eu gostei do material que vai ser apresentado no próximo domingo, eu queria esse material. Já dê seu nome lá, vai ter o valor que eles vão passar para ti, então para você poder acompanhar. É muito importante isso. O segundo aviso que eu vou passar, que a partir de terça-feira, né, nós estaremos tirando aí uns dias de descanso. Eu estou vindo a reboque já, né, já estou aqui já abrindo o bico, né, eu pensando que eu vou descansar, mas não vou trabalhar, né, tem que dar alguns ajustes na casa, aonde a gente vai, então a gente vai para lá para trabalhar de uma outra maneira, descansar. Enquanto descansa, carrega a pedra, é assim que diz o ditado. Deus nos abençoou com algo e nós precisamos cuidar desse algo. Então, nós vamos estar a partir de terça-feira, tirando esse período de férias, nós vamos deixar a igreja sob a responsabilidade dos nossos vice-presidentes e também de toda a liderança. Isso quer dizer o quê? Que você tem que estar presente na igreja. Não é para estar ausente. O pastor não vai estar, né? Quem está aqui na frente sabe que eu acompanho os cultos, eu estou lá, mas eu estou cá. Eu sei quem vai pregar, eu sei como que vai pregar, depois eu dou pitaco na mensagem,
Eu fico de olho em tudo. Eu estou lá, mas acabo não descansando. Eles falam, descansa, mas eu não descanso. Porque eu quero saber como que está andando. Vai ter selfie, né? Olha, né? Selfie, né? E eu vou mandar selfie para comunicação, ó, gente, está aqui, ó. Né? A Claudinha vai estar de volta, né? Ó, o retrato. Então, gente, isso por quê? Não é vigiando, não. É para que a gente esteja, todos nós, inteirados. Né? E eu parto sempre do princípio, o domingo, por mais que eu vá descansar, é o dia do Senhor. Eu quero estar na minha igreja, se eu não posso estar na minha igreja local física, eu estarei numa outra igreja, mas eu faço questão de acompanhar o que está acontecendo na minha igreja local. E também, aí vem o adendo, né? Nós estamos aí já ao semestre do aniversário. Esteja atento, você que está participativo dentro das lideranças diárias, né? Nós temos aí 3 líderes de área que vão estar se destacando. Então, o líder da área de culto já está te convocando, já está te chamando. Esteja atento. O pessoal também de serviços, eu estou vendo, e todo mundo trabalhando. Irmãos, é arregaçando as mangas que nós vamos avançar. E se você ora, e eu tenho certeza que ora, para que a igreja cresça, você vai cooperar com isso, você estando cada vez mais presente e ativo na vida da nossa igreja. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecer, Márcio, excelente aula, parabéns. Né? Depois a gente tem alguns adendos aí para poder corrigir. Brincadeira, Márcio, foi muito boa a aula, perfeita. E é isso aí, tem que aprofundar mesmo o texto, tem que mergulhar no texto. Né? Que Deus assim continue te abençoando muito. E todos os demais teremos uma conversa rapidamente com o pessoal da tesouraria. Né? Então, coisa rápida, prometo que eu não vou passar de 12:30. Né? Então vai ser tranquilo, né? A gente vai estar aí conversando. Obrigado, Deus querido, pela tua igreja. Obrigado porque nós podemos te louvar. Obrigado pelos benefícios que o Senhor tem nos feito. E quando atravessamos desertos e circunstâncias adversas, como José atravessou, meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que quando o Senhor permite circunstâncias como essa, é para nos lembrar de que quem nos capacita é o Senhor. Quem está conosco é o Senhor. Quem forja as nossas vidas é o Senhor. Por isso, na manhã de hoje, nós somos extremamente abençoados pela dedicação do teu filho Márcio em estudar, em se aprofundar e assim, ó Deus de amor, passar os ensinamentos da tua palavra para com as nossas vidas. Obrigado, porque Deus tem feito com que homens aqui da tua igreja e mulheres daqui da tua igreja, Deus de amor, cresçam em graça e em conhecimento do Senhor. E usem o seu dom, ó Deus de amor, como o Senhor tem assim destinado a vida de cada um, para abençoar, para edificar. Obrigado pelos irmãos que já estão voltando de férias, para aqueles, ó Deus de amor, que já estão aqui, e queremos te pedir, ó Deus de amor, traga a tua igreja para a escola bíblica, faça com que cada vez mais possamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Leve-nos em paz agora, nos dê um bom almoço, e à tarde, ó Deus de amor, às 6 horas, estaremos juntos novamente para bendizermos ao Senhor, o autor das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, estamos encerrando o culto desta manhã. Tinha mais.